Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando a questão número 143 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta: por que todos os espíritos não definem da mesma forma a alma? Vamos lembrar que a doutrina espírita, existe um ponto que Kardec considera, né, ele explica isso, que é o controle universal, né, dos ensinamentos dos espíritos, né? O que isso quer dizer? Que Kardec, para se certificar que determinada resposta está correta, que determinado assunto foi colocado de maneira sólida pelos espíritos, o que ele faz? Ele faz a mesma pergunta a diversos médiuns que não se conhecem, que estão em cidades, países diferentes. Então verifique se aquelas respostas são praticamente iguais ou têm o mesmo conteúdo, trazem a mesma, o mesmo esclarecimento, às vezes colocado de palavras diferentes, mas que não se contradizem. Uma resposta não contradiz a outra. Então esse seria o controle universal da doutrina espírita, nesse sentido. Ou seja, que todas as respostas têm que conduzir ao mesmo ensinamento. Mas aí ele vai perguntar assim, escuta, mas e por que quando a gente pergunta o conceito da palavra alma, há diversidade de respostas, né? E a resposta dos espíritos ela é bastante interessante, porque ela vai abordar três âmbitos, né? Eles vão responder o seguinte: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Já o primeiro ponto. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede em vós, entre a gente. É muito fácil de verificar isso hoje no nosso mundo. Isso é muito atual que os espíritos estão falando. Olha, em outras palavras que eles estão dizendo, existe gente para dar resposta de qualquer assunto. Mesmo que a pessoa não entenda, não tenha conhecimento, ele dá uma resposta. Para isso, basta a gente ficar 5 minutos na internet. Nós vamos ver que pessoas que não têm a menor condição, não têm o mínimo conhecimento de determinado assunto e se atrevem a ficar lá dando palpite, opiniões, discorrer sobre isso, sobre aquilo que elas nem têm noção. É o que os espíritos estão falando que os espíritos faziam lá naquela época. Não quer dizer que não fazem hoje, mas assim, fala Kardec, eles ensinando para o Kardec: Kardec, cuidado, você tem que separar nas respostas o joio do trigo. Opinião, palpite, resposta, você vai ter de qualquer jeito. Então, bom senso. E eles continuam. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Então, o terceiro ponto que a gente tem que entender: recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, essa questão envolve 3 aspectos. Voltando ao primeiro aspecto, há uma passagem que ilustra bem isso aí, uma passagem no Livro dos Médiuns,
que Kardec ele falando sobre as evocações, os diversos tipos de evocações, ou seja, quando na reunião espírita se chama especificamente por determinado espírito. E ele aborda, vai explicar a conveniência, não conveniência disso, mas chega um momento que ele vai falar sobre as evocações de animais. E ele grifa, fala, olha, eu estou citando isso aqui como aquilo que não está correto. Mas assim, é só um exemplo do que pode aparecer, né? E ele narra um caso. Diz que no interior da França, um senhor morava numa casa e lá tinha um ninho de pintacilgos, de passarinhos, né? E ele tinha bastante zelo por aquele ninho de passarinho lá, com os filhotinhos que estavam crescendo. E um belo dia, esse ninho sumiu, desapareceu. E esse senhor era um médium, trabalhava ali com as comunicações espíritas. E aí ele teve a ideia de chamar a mãe, assim, a passarinha mãe dos pintacilgos, para saber o que aconteceu, porque ele procurou, não conseguiu encontrar nada, perguntou aos empregados da casa, fez ali alguma diligência, não teve resposta. Então, falou, então eu vou perguntar ao próprio passarinho, ele vai me dar a resposta. Esse foi o pensamento dele, e Kardec está narrando isso no Livro dos Médiuns, né, como alerta. E ele evoca, chama lá a senhora passarinha, vamos falar assim, e ela responde. Ele pergunta, oh, mas o que aconteceu e tal com você? E ela responde, não, o gato foi lá, derrubou o ninho, e alguns filhotinhos ainda não morreram, estão escondidos em tal lugar. E no dia seguinte, o homem acha naquele local os filhotinhos. E aí Kardec, dialogando com São Luís, fala assim, mas como que pode isso? Porque não tem cabimento, assim, um espírito não tem condição, um animal, depois do desencarne, não tem condições de dar uma comunicação, o animal não tem espírito nesse sentido de poder dar uma comunicação após o desencarne. Nós sabemos que os animais, depois da desencarnação, o seu eu é absorvido, entre aspas, por um eu todo, vamos dizer assim. Ele não tem uma individualidade após o desencarne. Então ele não poderia dar. E aí Kardec perguntou, mas São Luís, como é que isso pode? Porque a resposta foi verdadeira. Ele achou ali E aí São Luís explica para ele, olha, foi um espírito que sabia das coisas, sabia o que tinha acontecido ali, que estava ali na casa do homem, mas um espírito galhofeiro, que deu a resposta. E aí São Luís ele proclama uma frase célebre, né? Assim, evocai uma pedra e a pedra irá responder. No sentido seguinte, se a gente chamar uma figura, não, eu quero evocar aqui Jesus Cristo, Cristo vai responder, você vai perguntar, ele vai falar de Maria, vai falar daquilo, eu vou evocar um grande nome da humanidade que todo mundo conhece, ele vai responder. Não quer dizer que seja aquela pessoa. É esse o alerta, então, que o São Luís está trazendo nessa mensagem. Com isso, dizendo o seguinte, olha, por trás de muita resposta, pode haver ali um espírito que esteja brincando, um espírito que se acha sábio, e não é os pseudo-sábios, espíritos que estão em fase de aprendizado, que estão querendo fazer piada, ou seja, há de tudo. Então, tome cuidado, é a primeira parte da resposta que eles estão falando, olha, nem todos os espíritos têm capacidade de falar do assunto, né? Outro ponto que eles abordam nessa questão é a questão da linguagem humana, né? A palavra alma
o nosso linguajar, a língua portuguesa especificamente, a palavra alma tem para nós vários significados, né? Eu posso, primeira coisa, entender a alma como sendo a minha mente, a minha parte imaterial, tirando de lado toda a questão religiosa. Independente de onde eu esteja, até com um ateu, você pode dizer minha alma, ou seja, a minha parte imaterial, ou seja, a minha mente, não é o meu corpo. A alma tem esse significado na nossa sociedade. A alma também pode significar uma identidade, ou seja, aquilo que identifica algo ou alguém. Não necessariamente uma pessoa. Nós podemos dizer o seguinte, olha, a alma do time de futebol é fulano de tal. Ele é a alma, ou seja, ele é que é a mola propulsora, ele que conduz, é o condutor. Então, o time reflete a personalidade dele. Então, ele é a alma, um dos aspectos, um dos significados que a nossa linguagem usa para a palavra alma. No imaginário popular também, a alma pode significar um espírito errante. Eu vi uma alma do outro mundo, eu vi uma alma de fulano, a alma de ciclano veio me assombrar e tal. No imaginário popular também existe esse significado, né? Então, dentro da nossa língua, que os espíritos estão falando, a nossa linguagem, dentro da sua pobreza, ocorre esse tipo de situação. Você define uma coisa, mas ela já tem um outro significado e por aí vai. Dentro dos espíritos inteligentes, que também continuo dizendo, a palavra alma, ela é usada em contextos variados. Isso já falando, nós não estamos falando já de pessoas, de espíritos de pensamento de escola, mas que pela linguagem utilizam a mesma palavra em situações diversas. Por exemplo, em Gênesis, na Bíblia, o Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus soprou no homem o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então ali, no texto bíblico, a alma já assume um significado de alma vivente, aquele que tem o fôlego da vida. Então, alma passa a significar também tudo aquilo que tem vida própria, aquilo que vive por si. Então, já é o primeiro significado para uma compreensão mais ampla do que significa alma, aquilo que tem essência, né? Aquilo que consegue agir por si próprio, toma suas decisões, ou seja, o próprio conceito de indivíduo, né? Alma também pode significar, já num pensamento mais elaborado, o nosso eu interior. Como que está a minha alma, o meu ser. Não estou falando do corpo, mas o indivíduo como ser. Também muitas vezes é utilizada a palavra alma. Tanto que em Jó ele vai dizer: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura de minha alma. Ou seja, ele está falando do que acontece dentro dele, dentro da sua personalidade, dentro das suas emoções. E mais profundamente, um significado que é bastante profundo, né, do que significa alma, no seu sentido mais amplo do indivíduo como um ser próprio, né, um ser amplo. Jesus vai perguntar: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma é o quê? Vou perder meu espírito?
Não é nesse aspecto, mas eu perder a minha essência. Às vezes eu ganho o mundo, eu fico uma pessoa socialmente destacada, muito bem financeiramente, tem tudo aquilo que o mundo busca, o mundo material busca, mas sou uma pessoa infeliz. Por quê? Porque eu perdi a minha alma, a minha essência, aquilo que eu verdadeiramente buscava na vida, lá no fundo, né? Lá no fundo do meu ser, a minha alma, o meu ser buscava outra coisa, né? Então a alma, a palavra alma, ela pode ir assumindo aspectos diferentes. É disso que Kardec está falando, né? E os espíritos respondendo: olha, mesmo os espíritos na sua elevação, pela pobreza de linguagem, irão utilizar a palavra em contextos diferentes. Por exemplo, na obra de Santo Agostinho, né, ela, porque foi escrita em latim, ele vai usar duas palavras diferentes: ânima e ânimos. Ânimos significa tudo aquilo que tem vida. Vida do sentido de vida física mesmo, né? O animal tem ânimos, porque ele anda, corre, reproduz. Ele tem vida no sentido quase que biológico e um pouco de independência de ações. Então, todo ser vivo tem que ser dotado de ânimos. E também ele fala do ânima. Ânima já é o ser espiritual. Só que nós, na nossa linguagem, no português, nós traduzimos ânima e ânimos na mesma palavra alma. Perceberam a pobreza da nossa linguagem? Que os espíritos repetem isso várias vezes na codificação. Olha, a linguagem humana é muito pobre para poder traduzir. Não conseguimos traduzir isso na sua linguagem por falta de termos e tudo mais. Porque nossa linguagem, ela ainda é adequada, ela é restrita à nossa própria condição espiritual, que é uma condição restrita. E finalmente, Kardec, para poder dar um conceito como cientista que ele era, um homem de pensamento científico, que as coisas deveriam ser bem definidas, né? Tinha que ter uma definição clara. Mas então ele pergunta para os espíritos o que é a alma, para poder haver uma definição. Olha, o que é a alma? E os espíritos respondem: a alma é um espírito encarnado. Então, se nós pudermos definir com clareza, dentro da doutrina espírita, o que é a alma é um espírito que está, porque é um estado, reencarnado. Durante a reencarnação, nós somos uma alma. Voltamos para o mundo espiritual. Após o desencarne, nós seremos um espírito errante, até chegarmos à condição de não necessitarmos mais de reencarnar. Aí seremos um espírito puro. Então, dentro da doutrina espírita, esta é a conceituação. A alma é um espírito que está encarnado. Então, que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.